Agora, avançando para a parte das taxas, os spreads que estão a ser feitos hoje, eu há dias fizemos um artigo aqui no Conselho do Consultor em que falávamos que, e foi o fim do mundo, malta aí a dizer que era para o clickbait e era a gente a inventar e tal, e falava em 0,75. Neste momento, já ouvi falar em 0,7. Eu vi isso bem. E o Luís Severino pergunta, será que vai haver, de facto, a nova guerra de spreads? Eu achava que não, que nesta altura isto não ia acontecer, mas o certo é que ela está a acontecer. Certo, Edilberto? Certo. Não sei se vai chegar àquilo que chegou há uns anos, mas que eu também não contava. Mas ainda hoje me falaram em 0,7 e falaram-me em 0,5. Não tarda, daqui a 2 meses. Mas, não, 0,7 já está. 0,7 já está. 0,7 já é execuível. Portanto, que é um spread baixíssimo. E eu também não contava com isso, mas 0,7 já existe, é mais que um banco. 0,75 já se consegue também em vários bancos. Aquilo que antes era 1.1, 1.2, neste momento é um 0.8, 0.9. Isto é o dito mais normal, não é? Portanto, e começámos essa saga, não sei até onde é que ela vai, mas que já existe. E é uma, ou seja, os balcões, ou seja, numa transferência, os bancos de onde está a ser o crédito estão a fazer esse acompanhamento ou continua a ser aquela velha história que para o cliente ter o melhor de facto do mercado, o melhor é mudar de banco? Carlos? Boa pergunta. Eu só faço boas perguntas, também estou a perceber esses comentários. Nem todos os bancos têm essa capacidade de oferecer estes spreads que também estamos a falar. Já existe, inclusive tenho escrituras marcadas este mês com 0,7, já este mês. Mas aquilo que pronto, isso é uma pergunta um bocado ingrata também, porque nós trabalhamos isto. Agora, por isso é que vocês estão aqui. Na minha perspectiva, e o que eu acho correto, pronto, eu posso referir, porque nós tratamos destes processos e o Edi pode confirmar, dá-nos muito trabalho. E como é lógico, aquilo que eu digo aos clientes é se eles estão a pensar em pedir revisão no próprio banco, que o façam antes de contactar. Não é antes de contactar o intermediário de crédito, mas até o pode fazer ao mesmo tempo. Porque eu tenho a certeza absoluta que o próprio banco nunca irá oferecer as condições que nós iremos oferecer noutra entidade bancária. Pronto, sem eles apresentar aquilo que estamos a oferecer. Sim, a minha questão é perceber isso. Se estão a acompanhar ou se não estão a acompanhar. Isso se nós fizermos aquilo que eu acho que é correto, que é o cliente vai ao banco deles e pergunta-lhe, olha, eu acho que vou pagar muito, queria que me fizesse uma proposta. Eles vão-lhe dar algo que nós conseguimos mais baixo. Isso de certeza absoluta. Agora, o que eu não acho correto é pegar nas condições que estamos a oferecer e depois ir ao banco e fazer essa revisão. Porque isso aí nós trabalhamos, saímos do corpo, como é lógico, trabalhamos diariamente processos de transferência de crédito e o correto é aquilo que eu acho que estou a referir e falo aos clientes abertamente sobre isto. Se eles estão a pensar em realmente pedir algum tipo de revisão no banco, o façam antes para ver quais as condições que lhe oferecem. Mas sim, conseguimos melhor noutras entidades bancárias do que no próprio banco. Sim, um dos vídeos que nós temos, até com mais visualizações, sou eu a falar de uma estratégia de mudança, de renunciar com o próprio banco, e uma das coisas que deixo claro é exatamente isso. Ou seja, o primeiro... Agora, aqui há algumas coisas que eu acho que é importante muitas vezes desmistificar. Para já, a banca neste momento, coitados dos senhores, como eu disse há pouco, né? Quer dizer, eles não têm forma para se mexer. Portanto, dificilmente eles hoje em dia vão dar muita atenção a esse tipo de situações. Aliás, se não estão a saber apertados com esta questão das bonificações, quer dizer, imagino ainda, até porque há uma cultura em Portugal, e não é só em Portugal, mas o cliente está cá dentro, a gente dá-lhe sempre menos atenção do que ao cliente novo. Eles provavelmente são capazes de gastar mais tempo a tentar captar clientes novos do que estar a gerir os que têm em carteira. Portanto, normalmente há um pouco essa cultura dentro dos bancos e que, de alguma forma, eu acho que até acaba por ser natural, mas que para o cliente cabe-lhe a ele fazer o trabalho de procurar. Mas também percebo a tua situação, principalmente numa perspectiva de vocês estarem a ter o trabalho e depois o cliente, de alguma forma, acabar
acabar por ficar no banco. Mas a minha questão era mesmo nesse sentido, era se os clientes, neste momento, quando pedem, ou seja, numa perspectiva de transferência, se o banco onde tem o crédito neste momento estão a acompanhar. E já me respondeste que não estão a acompanhar. Portanto, era isso que eu queria perceber. E, Dilberto, também é esta a ideia que tu tens, certo? Eu tenho a ideia que os bancos estão-se a esforçar um bocadinho para acompanhar. Agora, claro, até me enerva um bocado quando falas nisso. Calma! Porque a questão é esta. O cliente pede ao banco tem uma proposta e o banco diz que acompanha. Porquê é que não fizeram antes? Isso é logo a primeira coisa. Sim. Isso é questão portanto, é quem está em casa. Pronto. Porque andaram a pagar, o banco emprestou, sim senhor, cobra os juros, a pessoa paga direitinho e a pessoa é que ainda tem que andar ali a fazer-lhes o favor para eles acompanharem. E depois ainda continua a haver outra questão em cima da mesa. O facto de olharem muitas das vezes só para o spread faz com que cheguem a um banco qualquer para pedir outro extrato e o banco diga, tem 0,8, nós fazemos igual. Ok, mas isso não é propriamente só isso. É isso, vem sempre com alguma coisa atrás. E depois ainda há aquela questão da renegociação, que este ano é um bocado ingrato essa questão da renegociação no que toca aquilo que fica espelhado no Banco de Portugal, não é? Primeiro, lá está, o Centeno dizia que não, mas afinal já sim. Portanto, sim, aqui o Luís Miguel Oliveira está aqui a falar sobre isso, exatamente. Exatamente. Para reduzir o spread, o banco marca ao cliente com a menção de renegociação regular. Com portanto, consequências... exatamente, e poderão ter consequências. Não basta ir para a SIC mandar estes bitites, ainda bem para aqui. Exato, e poderão ter consequências isto. Poderá ter consequências, portanto. É claro que, portanto, nós tentamos sempre avisar os clientes nesse sentido. Eu acho que os clientes, eu acho que os bancos, aliás, e respondendo à tua pergunta, e creio que era isso, que estão a fazer um esforço enorme para acompanhar. Mas as pessoas também, e espero bem que assim continue, estou muito alerta, que não podem estar a fazer o trabalho que o banco deveria fazer, que é ajudar as pessoas e depois com esta situação que o Luís Miguel Oliveira aqui fala, portanto, claramente que neste momento não é vantajoso renegociar o spread, nem que seja para igual, no próprio banco, porque vai ficar com esta menção. Mas isto é claro, a renegociação fica registado como renegociação regular, certo? Certo, sim. É claro. Não há aqui dúvidas nenhumas. Não há dúvidas nenhumas. Porque criou-se, o próprio Banco de Portugal veio tentar desmentir, mas depois veio o Centeno logo a seguir à entrevista onde esteve aqui o Sr. Luís Miguel Oliveira, no Contas Poupança, porque houve aí, de repente, reagiram à entrevista de uma forma atabalhoada, mas depois o próprio Centeno, há poucas semanas, veio dizer que afinal era. E vocês também já sentiram na pele os próprios clientes que o estão a fazer, ou não? Sim. Sim, e eu posso dizer que não há nenhum banco. O que me espanta no meio disto tudo é a falta de clareza nisso, até porque tenho alguns bancos a assumir que de facto o cliente fica, mas a dizer ao cliente que não fica, portanto, ou então que isto não tem importância nenhuma. Isso não corresponde à realidade. Eu já cheguei a ver documentos mesmo de bancos onde ficou mesmo. Não, eu sei que há documentos, e não sei se podes confirmar isso, Carlos, mas há bancos que estão a pedir para o cliente assinar uma declaração de compromisso de honra em relação a determinadas coisas, por causa desta renegociação regular a aparecer quando vão a transferir para alguns bancos. Podes confirmar isso, Carlos, ou é um mito? Estás a dizer que há bancos que estão a obrigar a assinar uma declaração de compromisso de honra? Quando o cliente está a mudar para outro banco e no seu registro aparece esta questão da renegociação regular, esse banco, quando vai o crédito, há bancos que estão a pedir uma declaração de honra aos clientes. Sim. Há bancos que nem fazem. Alguns recusaram, alguns já tivemos situações que recusaram, mas agora estão a tentar contornar essa situação com essa declaração, certo? Obrigam os clientes a pedir uma declaração, exatamente, para confirmar que tipo de renegociação existe. Mas não quer dizer que a perspectiva dos bancos mude e tal como existe bancos a recusar, que estas entidades bancárias também passem a recusar, não é? Porque nós não sabemos o dia da manhã, não é? E se há bancos já a fazerem isso, não quer dizer que os outros também não vão pelo mesmo caminho.
Não, e se isto apertar, é uma Não, forma já que eles estão podem aí. ter de filtrar. A questão aqui é, e que é importante, eu acho que, e acho que vocês concordam comigo, isto é lei. É que Isto é as lei. pessoas estão. Pois, mas as pessoas acham que isto é os bancos é que estão a. Não, é que estão e a- aquilo que o Eddie disse é um bocado verdade. É, assim, os gestores o que referem a não, isto não tem nada a ver com negociações, com renegociações, só estamos mesmo a alterar o spread e os clientes vêm com esta conversa. Mas, na realidade, basta fazer a alteração realmente do spread que no mês a seguir, no registro do Banco de Portugal, já aparece a renegociação regular. Porque às vezes dá a sensação que foram os bancos é que estão a criar isto, os bandidos. Os bandidos só se estão a defender da própria lei que foi criada, não é? Quer dizer, que supostamente depois ia haver a nova PARI, que até hoje ainda estamos à espera que haja a nova PARI, que não sei, deve ser, mudaram a cor, uma coisa qualquer. Até hoje ainda não recebemos essa nova versão e dessa alteração.